Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 26 do livro sobre a vida de São Felipe Neri, escrito pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. O Confessor. Então vamos ver. São Felipe Neri, agora já ordenado padre, né? Padre secular, e a sua prática de confissão, né? E alguns casos engraçados das suas confissões, né? E inspirados também, né? Nas proximidades da Piazza Farnese há uma pequena igreja a qual já nos referimos, San Girolamo, São Jerônimo, né? Ao seu lado existe um edifício onde, em meados do século XVI, residiam somente clérigos seculares que se dedicavam ao cuidado dos pobres mais miseráveis, dos doentes e também dos condenados à morte. Então, padres seculares é aqueles que não são religiosos, né? Os padres que não estão ligados a nenhuma ordem religiosa. Então, esses padres, eles tinham a característica de se dedicarem ao cuidado, né, de miseráveis e dos doentes, dos pobres mais miseráveis, dos doentes, também dos condenados à morte, para conseguir a conversão desses condenados à morte, né, antes da execução da pena, né. A partir da sua ordenação, Felipe passou a morar nessa casa, que se adaptava muito bem ao seu modo de ser. Os padres não eram religiosos, não estavam submetidos a uma regra. Não faziam votos e cada um tinha de conseguir seu próprio sustento. Na verdade, aliás, a confraria distribuía um escasso estipêndio a cada sacerdote. Mas Felipe recusou-se a recebê-lo para poder servir sem nenhuma remuneração. Identificou-se tanto com o estilo de vida de San Girolamo que ali residiu por 32 anos. Além das obras de misericórdia e das práticas de piedade que já comentamos, oração nas catacumbas, a visita às 7 igrejas, etc. Essa prática da visita às 7 igrejas ele nunca deixou de fazer, né? Houve ainda outra piedosa devoção que, surgida em Milão, foi introduzida em Roma por Filipe, mesmo antes de fazer-se sacerdote. Então, Milão, de novo, né? Nós comentamos ontem, aquela diocese tão importante na história da igreja, né? A prática das 40 horas. Várias pessoas reuniam-se no primeiro domingo de cada mês e faziam turnos ininterruptos de oração diante do Santíssimo Sacramento durante 40 horas. Filipe era o encarregado de avisar quando terminava o horário de um para começar o do outro. E sempre o fazia com essas palavras: Irmão, a hora de fazer a oração acabou, mas o tempo de fazer o bem ainda não. É a expressão que ele usava, né? Depois de ordenado, continuou como antes na sua incansável dedicação a Deus e aos homens. Era realmente comovente o amor que tinha à Eucaristia e à Santa Missa. Celebrava todos os dias, o que era algo insólito para a época, mesmo entre sacerdotes zelosos. E preferia sempre que possível fazê-lo ao meio-dia.
Essa preferência não se devia ao desejo de passar a manhã dormindo ou ocupando-se das outras atividades que tinha. Fazia-o porque assim podia celebrá-la quase sozinho e dispunha de mais tempo para estar com o amor de sua vida. E também porque dessa forma os outros não veriam as palpitações que tinham quando se comunicava com Deus tão de perto. Tremiam-lhe tanto as mãos e todo o corpo que tinha que apoiar os cotovelos sobre o altar para não derramar o cálice durante a consagração. Todos os que ouviram alguma vez celebrar a missa jamais o esqueceram. Aquelas palpitações e aquelas tremedeiras no corpo, né, que já foi mencionado. Um epíteto que com toda justiça poderíamos dar a Filipe é o de, abre aspas, apóstolo da confissão, fecha aspas. Aquilo que o cura d'Ars representou para o século XIX, Filipe Neri representou para a Renascença. Foram literalmente dezenas de milhares as pessoas perdoadas, consoladas e animadas naquele confessionário a que Filipe se dirigia logo no primeiro momento da manhã. Então veja bem, o cura d'Ars, não é, no século XIX, nós já lemos a vida dele aqui, né? Ele foi lá para aquela cidadezinha, né, francesa, isolada, quase que como uma punição, porque ele era um padre considerado meio burrinho, meio sem preparo, e fez aquela revolução, né, na cidade, com aqueles milhares de peregrinos, né, indo para Ars, né, conversar com ele. São Filipe fez na cidade eterna, simplesmente assim, né? Fez na cidade eterna, fez em Roma, né? Veja como era a prática em Roma, né, gente? Nós temos que pensar aqui, né? Não era normal um padre celebrar a missa todo dia. São Filipe celebrava. Imagina se era normal um padre passar tanto tempo no confessionário, né? Então, isso era uma característica pessoal de São Filipe em plena Renascença, né? Em plena época de, digamos assim, uma revolta humanística contra Deus, né? Então, São Filipe era popular, né? Um padre popular por causa disso, né? No sentido de dar ou oferecer o perdão de Deus a todo católico que o procurasse, né? Ininterruptamente, todos os dias, né? Nos começos, ainda tinha alguns momentos livres e podia, de quando em quando, desenferrujar as pernas, desentortar as costas ao longo do dia, levantando-se e caminhando pela igreja enquanto lia um livro ou rezava o terço à espera dos penitentes. Quando chegava algum, punha-se inteiramente à sua disposição. Aos mais frequentes, mostrava-se o lugar onde poderiam encontrar a chave da igreja quando ela estivesse fechada, para que pudessem vir a qualquer momento, até nos mais inconvenientes, e ser atendidos. Em breve, a sua fama espalhou-se por toda Roma. Disse que, tal como o santo confessor francês no século passado, Filipe via os pecados das pessoas antes mesmo de se acusarem deles. O padre Paulo Sanches, oratoriano, né, que
conviveu conosco um tempo aqui em Belo Horizonte, ele dizia que São Felipe Neri sentia o mau cheiro do pecado nas narinas, né? Dos pecadores, né? Ele tinha uma reação física aos pecados, né? Então ele via os pecados, sentia o mau cheiro, etc., né? E usava esse dom não para recriminá-las, mas para facilitar-lhes a acusação das faltas. Muitos se aproximavam temerosos e envergonhados do confessionário. Então Filipe os ajudava. Você fez isto, não foi? E também aquilo não é o. E também aquilo, não é mesmo? E ele está pensando tais e tais coisas. Essas são as palavras de São Felipe, né? Poupada da vergonha de ter de relatar as suas barbaridades, a pessoa saía compreendida e reconfortada. É conhecida a história de um certo Rafael, jovem brilhante, mas depravado, mais amante do prazer e das lides de guerra que das coisas de Deus, que foi levado a San Girolamo por um amigo para confessar-se. Não querendo contrariar o amigo, o jovem ajoelhou-se no confessionário diante de Filipe e começou a narrar umas quantas historietas mentirosas. Percebendo-lhe a falsidade, o santo tomou-lhe a cabeça entre as mãos e encorajou-o a falar a verdade, a abrir a alma e a confiar em Deus. Rafael sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés, mas relatou toda a sua vida e converteu-se. Depois, fez-se capuchino e levou uma vida penitente até o fim de seus dias. Uma apenas história, né, de uma confissão bem feita com São Felipe Neri. Conta-se também que noutra ocasião, essa história é muito interessante. Conta-se também que noutra ocasião veio confessar-se um homem cujo arrependimento não era sincero. Filipe percebeu, mas não teve nenhuma palavra de reprovação. Apenas disse ao homem que o desculpasse, pois tinha que sair para fazer uma pequena tarefa, mas que voltaria dentro de uns instantes, e deixou-lhe nas mãos um crucifixo. Do lado penitente, né? Enquanto esperava, o penitente lançou um olhar de esguelha para o crucifixo e logo desviou o rosto. Mas confuso voltou a olhá-lo, desta vez mais demoradamente. A seguir, outra vez, até que não conseguiu mais tirar os olhos dele e se arrependeu de todos os seus pecados. Filipe regressou e limitou-se a ouvi-lo e a dar-lhe a absolvição. Eram os estratagemas, né, de São Felipe, né? Ele deixou provavelmente o próprio crucifixo dele, São Felipe, né, nas mãos do pecador e deixou que o Jesus crucificado cuidasse das coisas, né, para ele, São Felipe, né? Dirigia as almas com profundo sentido sobrenatural e extremo bom senso, além de senso de humor, muitas vezes. Agora são as histórias mais humorísticas dele aqui, né? Há um homem rico que, depois da confissão, se propõe a fazer grandes penitências. Indicou-lhe que, em vez disso, desse muitas esmolas. A uma moça que se mostrava deprimida, mandou-a procurar um bom marido. Olha que coisa mais de bom senso, né? A uma senhora de saltos altos, que lhe pedia conselho, só recomendou que tomasse cuidado para não cair.
Imagina, deve ser uma senhora da sociedade, sei lá. Né? Há uma outra ainda que se acusou repetidas vezes de maledicência. Essa história é muito conhecida de São Felipe, né? Deu-lhe como penitência que fosse depenando uma galinha pela estrada e que depois voltasse recolhendo as penas para que lhe entrasse pelos olhos, que é isso o que acontece quando se calunia alguém. A falsidade espalha-se e é difícil devolver a boa fama. Essa história é muito interessante, né? Contada, inclusive é uma história que a gente deve guardar, né? E a penitência é muito interessante aqui, né? Você pega uma galinha, vai arrancando as penas e distribuindo ao andar por uma estrada, né? Depois que acabar as penas todas, você volta e cata cada uma delas, né? É assim que a maledicência se espalha, né? E é difícil depois você coletar todas as penas da maledicência, né? Como já dissemos, Filipe não se dedicava a bradar em praça pública contra os vícios dos seus concidadãos. Aqueles vaticinadores apocalípticos, né, que nós falamos ontem. Preferia atingir o coração das pessoas uma a uma, falando-lhes com carinho e ternura. Numa ocasião, por exemplo, um jovem rico, ostentando uma enorme gola engomada à moda de seu tempo, uma gola, né? Foi conversar com ele e ouviu-lhe a seguinte resposta, simples e afetuosa. Abre aspas para São Felipe. Gostaria muitíssimo de abraçá-lo, mas tenho medo de ferir-me. Pela gola engomada, pontuda, né? A Ana fala aqui, e mais, Ana Paula, não há como colocar as penas de volta na galinha. Isso. Não há mais, né? Uma vez tirada, acabou. Maledicência é isso, né? É uma imagem muito simples, né? Da gente fazer da maledicência, né? A gente fala mal de uma pessoa para um grupo de pessoas, cada uma vai falando mal dessa pessoa para outros grupos e não tem mais controle, né? Aquela maledicência que surgiu em nós, nós colocamos em movimento, né? Ela não tem mais controle. Ninguém mais consegue voltar à origem, né? Maledicência é um pecado terrível, né? Filipe sabia como era importante pôr as almas frente a frente com a verdade, mas fazia-o com extrema delicadeza e senso de oportunidade. Em certa ocasião, uma freira comentou-lhe que se sentia deprimida e pensava que não haveria salvação para ela. Abre aspas. Não, respondeu-lhe Filipe. Digo-lhe que você está destinada ao paraíso. E lhe demonstro. Diga-me, por quem foi que Cristo morreu? A freira respondeu, pelos pecadores. Exatamente. E você, o que é? Uma pecadora. E Filipe tirou a conclusão. Portanto, o paraíso é para você, desde que se arrependa dos seus pecados. E assim essa freira libertou-se definitivamente da sua depressão. E é assim que a depressão era curada, né? Antigamente, né? Não era com psicólogos, né? E psiquiatras, né? Era com padres, né? Via na confissão não tanto um tribunal severo, mas sobretudo uma demonstração do amor misericordioso de Cristo.
e tratava todos os penitentes com imensa paciência e compreensão. Costumava dizer que, abre aspas, ser misericordioso com os que caíram é o melhor meio para não cairmos nós mesmos. Fecha aspas. E um dos seus mais assíduos frequentadores da confissão, né, comentava, abre aspas, esse santo sacerdote tinha uma graça particular de Deus, pela qual conseguia atrair a si o coração das pessoas. E ainda que fosse extremamente severo consigo mesmo em tudo, para com os outros, só demonstrava amor, confortando-os e compreendendo-os. Fecha aspas. Isso certamente, esses dados aqui certamente apareceram no processo de canonização de São Filipe, né? Esses vários depoimentos. Né? Mais tarde, recomendaria aos seus discípulos sacerdotes que tivessem a mesma atitude. Abre aspas. Esforçai-vos sempre por conquistar os homens com a benevolência e com o amor de Cristo, tendo toda a compreensão possível com as suas fraquezas, e procurai de modo particular fazê-los compreender o amor de Deus, a única coisa capaz de realizar grandes transformações no coração humano, fecha aspas. E aconselhava aos confessores e diretores espirituais, abre aspas, é somente pela bondade que se deve tentar infundir nos homens, muito lentamente, um pouco de espírito de amor a Deus, porque é isso que produzirá neles, por si mesmo, aquilo que o confessor pretendia alcançar. Fecha aspas. Então, veja bem, aqui é um conselho aos confessores e aos diretores espirituais, né? O que mostra que São Filipe era procurado, né, por esses confessores e esses diretores espirituais. Quer tenham sido esses confessores e diretores espirituais discípulos diretos dele, quer eles tenham simplesmente sido padres seculares em Roma que procurava São Filipe Neri para aconselhamentos, né? Direção espiritual. O famoso cardeal Newman, que viveu de 1801 a 1890, profundo admirador de Filipe e de sua obra, tanto que, já em idade madura, fundou um oratório em Birmingham, no qual viveu durante os seus últimos anos. Comenta num sermão a respeito do santo confessor. Abre aspas. Desenvolveu a sua tarefa na sua própria casa, no coração da cristandade. E fê-lo não tanto por meio da pregação da fé, mas sobretudo pela renovação interior. E o meio de que lançou mão para converter as almas não consistia no batismo, mas na penitência. O confessionário foi a sede de seu apostolado. Ouvidas as confissões, o seu carisma particular. Assim como Francisco Xavier batizou milhares de pessoas, também Filipe operou a renovação de milhares de almas. Durante 45 anos. A cada dia, e quase a cada hora, ensinou, encorajou e indicou aos pecadores o caminho estreito da salvação. Então, o cardeal Newman, né? Esse é um trecho do cardeal Newman. O cardeal Newman, ele foi anglicano, né?
depois se converteu ao catolicismo. A história dele é muito interessante, do cardeal Newman. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: ele tinha muita influência na igreja anglicana e muita influência sobre um outro padre anglicano que também se converteu ao catolicismo, que é o padre Frederick William Faber. E foi logo depois da conversão do cardeal Newman ao catolicismo que também o padre Frederick William Faber se converteu também, né? E logo que o cardeal Newman fundou o oratório em Birmingham, ele deu ao padre Faber a tarefa de fundar o oratório de São Felipe Neri em Londres. Existe até hoje, está lá, né? E ele foi o grande fundador desse oratório em Londres, né? E seguiu o carisma de São Felipe Neri, né? Porque por causa das confissões, né? Ele foi um grande confessor em Londres, né? O oratório de Londres ele se tornou um centro extraordinário de confissões, né? E de assistências à missa, enfim. Esse foi um carisma, né? Os padres do oratório têm esse carisma, né? Nós conhecemos um deles aqui em Belo Horizonte. Esse carisma da confissão, do aconselhamento, da misericórdia de Deus, enfim, né? Eu vou acabar só o último item do capítulo. Tentações e implicâncias. Diante das inúmeras conversões obtidas no confessionário, era natural que o demônio se sentisse incomodado e voltasse as suas armas contra Filipe. Em certa ocasião, logo nos primeiros anos de seu sacerdócio, a tentação ganhou um nome próprio: Cesária. Havia em Roma uma jovem desse nome, dessas que os franceses costumavam chamar mundanas, e que parecem não ter limites no seu exibicionismo. Afirmava ela que ninguém conseguia resistir à sua beleza, e como ele referisse o nome de Filipe como um santo incorruptível, resolveu pô-lo à prova. Cesária, né? Eu imagino as histórias que Cesária tem, né? De ter seduzido sacerdotes, cardeais, enfim, em Roma, né? Estava Filipe no seu confessionário quando vieram chamá-lo, dizendo-lhe que a tal senhora estava à beira da morte e que precisava confessar-se imediatamente. O sacerdote dirigiu-se sem demora à casa dela. No entanto, ao entrar no quarto, percebeu imediatamente, pelas vestes da mulher, ou melhor, pela ausência delas, a armadilha em que tinha caído. Sem pensar duas vezes, virou-se e correu escada abaixo. Ao ver frustrado seu plano, Cesária ainda pegou um banquinho que estava próximo à sua mão e arremessou-o na direção de Filipe, que escapou por um triz. Quanto a outra armadilha desse mesmo estilo que lhe prepararam, trancando-o numa sala com duas mulheres de má vida, só sabemos o que comenta Antônio Galônio, o primeiro biógrafo do santo. Abre aspas. O Senhor ajudou a superar também essa tentação, e com isso ele saiu vencedor, as mulheres estupefatas e o diabo desconcertado. O que fica claro nesses episódios é que Filipe sabia como é importante, em matéria de tentações, não sobreestimar as próprias forças. Sabia quanto valia sua alma redimida por Cristo.
e por isso fugia a todo vapor das ocasiões de pecado. Olha uma frase belíssima de São Felipe que a gente tem que guardar, né? Muito carinho. Abre aspas. Na guerra pela pureza, só vencem os covardes. Isto é, aqueles que fogem. Costumava afirmar com energia. Na guerra pela pureza, só vencem os covardes. Vencido nesse campo, o diabo empregou a estratégia de costume e veredou pelo caminho da perseguição. Nunca lhe faltam nesse mundo as pessoas que, por inveja ou por ressentimento, se prestem com gosto a desempenhar o papel de seus auxiliares do demônio. Né? Desde que se mudou para San Girolamo, São Jerônimo, a igreja de São Jerônimo, aquele prédio ao lado, né? E a sua dedicação ao confessionário começou a atrair pequenas multidões, 2 clérigos que lá moravam, egressos de certas ordens religiosas, puseram mãos à obra de conluio com um dos administradores leigos da residência, Vicente Tecosi. O nome do indigitado sobreviveu, né? Esse cara era um dos administradores leigos dessa residência, né, dos padres. Vicente Tecosi. Como lhes tinha sido confiado o encargo de cuidar da sacristia, esses 2 clérigos, né, amigo do Tecosi, tiveram muitas ocasiões de submeter Felipe às 1001 chicanas e rasteiras que as imaginações ressentidas são tão férteis em imaginar. Conhecendo o imenso amor que o santo tinha pela Eucaristia e o seu apreço pela limpeza em todas as coisas, reservavam-lhe os piores e mais sujos paramentos para a missa, ou escondiam a chave da igreja, ou então o cálice, precisamente no momento em que ia celebrar. Se Felipe lhes pedia alguma coisa, batiam-lhe com a porta na cara ou respondiam-lhe grosseiramente. E não perdiam ocasião alguma para caluniá-lo e difamá-lo pelas costas, o que evidentemente lhe valeu um sem número de pequenas incompreensões e friezas por parte dos outros habitantes da residência, dos outros padres, né? Esse tipo de tratamento, se não parece coisa de grande monta, é, no entanto, terrivelmente cansativo quando se repete dia após dia e mês após mês. Não é como a famosa tortura chinesa da gota, capaz de enfraquecer qualquer disposição de ânimo, por vigorosa que seja. Com efeito, se Felipe pareceu suportá-lo com infinita paciência, sabemos por um confidente que chegou a um ponto em que não aguentava mais. Abre aspas. Bom Jesus, por que não me escutas? Ele rezava, né? Peço-te tanto e há tanto tempo que me dês paciência. Por que não me escutas? Fecha aspas. E ouviu na sua oração. Abre aspas. Pedes-me que te dê paciência? Mas se é justamente essa a estrada que tens de percorrer para ganhá-la. A resposta de Nosso Senhor, né? Fecha aspas. Por fim, ao cabo de uns 2 anos, a sua paciência acabou por triunfar. Diante de sua constante amabilidade, ambos os sacristães se converteram e retornaram aos seus conventos. Eles eram religiosos, né? E o próprio Tecosi, o administrador leigo da residência, né, que era a eminência parda dessas perseguições, pediu-lhe perdão publicamente e passou a ser um dos seus mais próximos seguidores.
Então, aqui nós acabamos um capítulo, né? Em que o nosso autor deu o título de O Franco Atirador, né? A vida inicial em Roma, enfim, a vida de sacerdote, confissão, confessionário, etc. Né? Eu vou terminar a leitura aqui na página 36 e começar, se Deus quiser, amanhã um novo capítulo, tá certo? Queria. Então, esse capítulo dá um pouco a ideia, né? Do homem. Do homem Felipe Neri, né? Do sacerdote Felipe Neri. E do carisma que ele tinha e que transferiu depois para a sua ordem, né? A ordem religiosa que ele fundou. Nós vamos ver a história da ordem aqui também, tá certo? Queria ouvir agora vocês comentários sobre a leitura de hoje, se houver. Professor. Opa! Tudo bom? Tem várias passagens muito interessantes ali, né? Uma é aquela passagem que São Felipe queria conquistar, né, as pessoas para Deus pelo amor dele, né? Que eu acho que é muito mais eficaz do que pelo excesso de especulação. Ainda mais em ambientes que assim meio contaminados pela alegria, vamos dizer assim, né? O humanismo, né, Marcos? Isso. O Brasil 21, né? Mesma coisa, né? Pessoal aqui, não sei qual que tá pior, né? Qual que é pior. Foi interessante também essa passagem na luta contra a impureza, né? Algumas pessoas colocam essa frase como na luta contra o pecado ganha quem foge, né? Os covardes, né? Isso mesmo. Ou seja, há certos jogos que a gente só não perde se a gente não jogar, né? Ou seja, é preciso evitar, como dizia o Arte da Guerra, né? Há batalhas que precisam ser evitadas. Isso. Principalmente quando se percebe que no embate ali há uma inferioridade de forças, né? E que a derrota é certa. Então tem que fazer isso, né? Tem muitos direitinhos que acham que não, que um ataque frontal... Você vê que é o seguinte, quem é que poderia resistir a esse ataque mais do que São Felipe? Mas mesmo assim, ele fugiu. Pois é. Quem somos nós, né? Para tentar resistir. Agora, o que me fez rir mesmo, professor, foi esse comentário lá quando São Felipe sugeriu a moça lá para arrumar um marido. Não, a moça melancólica, né? É sensacional. Mas me diz aí, professor, agora a sua opinião, que é o que nós queríamos ouvir. Depois eu falo se eu concordo isso, ou não. Isso é uma coisa que, assim, é um comentário tão moderno, tão atual, assim que é impressionante essa resposta de São Felipe, né? Quer dizer, nós conhecemos, né? Quantas pessoas nós conhecemos pelas redes sociais, não talvez pessoalmente, mas muitas também pessoalmente, né? Moças deprimidas, tristes, melancólicas, moças que vão na nossa missa, né? Missa antiga, assim, moças visivelmente tristes, né? Eu imagino que falta a essas moças esse conselho de São Felipe, né? Moça, arruma um marido, moça. Arruma um marido, sua vida vai se transformar. Porque assim, essa sugestão de São Felipe, ela é profundamente católica, né? Profundamente imbuída da visão que o catolicismo tem da mulher, né? Da sua função maior nessa vida, né? Que é ou ser religiosa ou ser esposa. Então, certamente ele não via nenhuma tendência à religiosidade dessa moça,
Então, assim, é uma coisa. Isso que vale por anos e anos de sessão psicanalítica no divã de um psicólogo moderno, né? Moça, arruma um marido, moça. Vai casar. Isso é uma coisa sensacional. Uma coisa sensacional. Vê o bom senso, o senso de realidade do São Felipe Neri, né? O senso de realidade, simplesmente senso de realidade. É, é, quantas moças não teriam a vida salva, né? Se seguisse esse conselho, né? Moça, para de discutir São Tomás de Aquino nas escadarias da igreja. Arruma um marido, moça. Né? Para com esse trem de internet, arruma um marido, moça. Para de se exibir aí no TikTok, arruma um marido, moça. Assim, quantas situações nós conhecemos disso? Né? Quantas? Né? Eu achei sensacional, Márcio, realmente. E eu tenho certeza que você achou também. Professor, eu achei interessante. Assim, eu concordo em uma parte que você disse aí. Me lembra muito aquele pessoal mais antigo que falava assim: vai encarar um tanque. Isso, é alguma coisa assim. Vai arrumar um serviço para os homens. Vai arrumar um serviço para você. Pega um escovão e vai escovar o chão. Isso, aí o serviço para cada qual, né? Vai capinar um lote para os homens, né? Vai lavar uma louça. Escovão não existe mais. Escovão eu lembro, já usei esse negócio. Escovão não existe mais. Mas é aquela coisa também, né? Hoje em dia, o que o pessoal quer fazer? Ele não tem um sentido para a vida, né? Não tem um sentido nem espiritual, nem de uma atividade que realmente preenche a vida da pessoa, dê nela um norte, né? O negócio é colecionar diploma, mestrados, doutorados e não sei o quê. E como eu ouço meus alunos falando, depois dos 30 é um caso. Eu falo assim, menina, depois dos 30 você não vai encontrar alguém disposto a se casar com você. Não vai. Não é? Isso é uma coisa que você precisa começar a ver aí a partir dos 12 anos de idade, inclusive. É alguma coisa, né, que a gente fala com o pessoal. Se você tem tendência, uma vocação para engenharia, não adianta você querer levar a matemática a sério depois dos 30 anos, não. Você tem que começar a levar a sério desde 7 anos de idade, com as operações básicas, né? Então também o pessoal precisa trabalhar também essa vocação e muitas também, professor, aquela coisa também, elas, assim, como o feminismo destruiu a cabeça delas, nós homens não somos dignos de credibilidade, de prestígio, de confiabilidade entre elas. Então, muitas vezes, ao invés de caçarem o marido, elas vão caçar primeiro um filho. Fala assim, minha filha, primeiro você arruma um cara bom, que seja um futuro bom marido, e depois você se casa, e depois você arruma um filho. Não, muitas vezes elas estão arrumando filho e, sei lá, marido, para elas esse é o sentido da vida, brincar de boneca com filho. Pois é, o problema disso é que elas não encaram mais o marido como protetor, né? Não, o marido é opressor, é um burro, imbecil, idiota. Quantas vezes nós vemos isso? O esporte favorito de muitas é falar mal dos maridos. O Estado passou a ter a função do marido, proteger a mulher. Né? É o amante-Estado, como dizem. É o amante-Estado, exatamente. O marido é só o corno feito de palhaço. Isso. Mas aí pra ver como é que são as coisas. O São Felipe deu esse conselho e ele é muito melhor do que o conselho de arrumar filho sem marido. Nossa Senhora. O problema social e familiar que isso gera. Você tá doido. De famílias desestruturadas e filhos mal criados. A tendência, inclusive, não quer dizer que sejam todos os casos, né? Mas a tendência é ter um filho envolvido com atividades criminosas, com más companhias. Isso é estatístico, né? Isso é estatístico. É muito maior no meio do lugar onde não tem o pai presente. Isso é estatístico. Seja mãe solteira, separado, o que for. Né? E você vê, o São Felipe não estava brincando. Ele era muito... Ele tinha um humor muito alto, mas nessa hora ele não estava fazendo gracinha, não. Sim. Ele estava falando sério.
ainda que ele até usasse na hora um tom jocoso, mas o conteúdo que ele diz muito realista, né? Muito verdadeiro. É diferente do salto alto, né? Porque aí ele estava realmente. Mas. Também é um bom conselho. Você imagina o conselho que é. Ótimo conselho. Eu já dei um conselho para uma mocinha, uma moçoila lá na igreja, para parar de andar de salto alto, porque ela acabou um dia virando e caindo, né? E machucando. Você olha, nas nossas calçadas aqui da cidade são um estado tão ruim que é melhor você não andar de salto alto. Tá vendo? Você deu uma de Felipe Neri. Eu dei uma de São Felipe Neri. Eu tenho mais coisa a ver com ele, que depois que eu vou contar para o senhor, você vai ver umas coincidências muito interessantes. Mas. Eu imagino. Mas aí, para o senhor ver como é que são as coisas. Por exemplo, chega lá em Manhattan, lá em Nova York, no horário de movimento lá, você vê as moças chiquérrimas, arrumadernas, mas nenhuma delas de salto alto. Elas estão saindo do metrô, andando nos prédios de escritório, de tênis, sapatinho embaixo, porque elas põem o salto lá dentro do edifício, para não torcerem o pé. Ô, Márcio, eu sempre acho que a gente tem que parecer com o santo da maneira que a gente pode, né? Exato. Porque, assim, eu fico pensando os seus conselhos aí para as moçoilas. A gente tem que parecer com algum santo, né? De alguma forma, pelo menos exteriormente, né? Se não interiormente. De vez em quando, né? Acertar uma, né? É isso aí. Obrigado, professor. Eu, por exemplo, pareço, dizem, pela massa corporal, né? E pela altura com São Tomás de Aquino. Eu já fico muito satisfeito com essa aparência, né? Ou com o Chesterton. Então a gente tem que parecer de alguma forma com pessoas assim, né? Mas então o que transparece nesse livrinho, né? Esse homem, né? Esse homem que recebeu essa graça, né? Colocando essa graça em benefício da humanidade, né? Isso acontece com os santos, né? Tudo que acontece na vida dos santos acontece na nossa vida, mas o que é saboroso, o que é aproveitável na vida do santo é como que ele reage às circunstâncias da vida dele, né? E é isso que é o exemplo para nós, né? É claro que a gente não pode tomar como exemplo os êxtases de São Felipe Neri, porque isso não tem nada comparável na nossa vida, né? Mas as coisas, as interações do São Felipe com o tempo dele, né? As interações com os contemporâneos dele, né? O estilo de vida dele, tudo isso nós podemos, enfim, absorver, né? Pelo menos em alguma medida na nossa vida, né? E existem santos mais saborosos, né? Do que outros, né? Dependendo do temperamento de quem está lendo a vida, né? Do santo. Para mim, São Felipe é muito saboroso nesse aspecto, né? Nesse aspecto da alegria, do bom senso, dos pés no chão, né? Embora ele levitasse, né? Mas ele tinha os pés no chão, né? Desse senso de, por mais que ele tenha subido na escada da espiritualidade, ele nunca confiava em si mesmo, né? O que mostra nessa fuga desesperada que ele teve da casa da Cesária, né? Famosa dama dos prazeres de Roma, né? É disso que, enfim, a gente tem que absorver desse extraordinário santo, né? Renascentista. Professor, a gente tem que pegar o limão, fazer uma mousse de limão como São Felipe conseguiu fazer assim, pelo menos tentar, né? Ou então uma limonada, pelo menos, mas nunca chupar o limão, fica com a cara. Não, isso aí, assim, e, quer dizer, há santos, né? Que nos atingem dependendo do nosso temperamento, né? Por isso nós temos devoção a certos santos e não a outros, né? E
São Felipe é esse santo do catolicismo, quase que um catolicismo natural, né? Um catolicismo que se encarna na nossa vida e nos torna ainda mais humanos, né? Um catolicismo que nos melhora como ser humano, né? Que melhora a nossa relação com o nosso semelhante, melhora tudo na nossa vida, né? Não é um catolicismo melancólico, carrancudo, que tende a nos afastar do mundo. Um catolicismo, ele é o contrário do catolicismo puritano que existe hoje. Esse puritanismo é quase que um calvinismo, né, que nós vemos hoje em muitos lugares católicos, né? Ele é o contrário disso, ele é o antídoto para isso, né? Ele é o antídoto do puritanismo. Ele é quer dizer, ele é um exemplo de que se tornar católico é o contrário de nos afastarmos do mundo para obter alguma santidade, né? É o contrário de rejeitar o mundo. Ao invés disso, de mergulhar no mundo com o espírito do catolicismo, né? Me lembra muito a carta a Diogneto, né, que eu sempre falo aqui para vocês lerem, né? É aquela descrição daquele cristão da antiguidade inserido no mundo, com todos os seus problemas, né? Então esse enfim, para mim, São Felipe é isso, né? Uma coisa natural. Professor, ele também ele coloca no seu devido lugar a alegria, porque tem uns carismáticos aí que parecem um bando de boba alegre, né? Sim, claro. E também ele mostra também a devida medida da importância também do equilíbrio entre a oração e a ação, porque também os pietistas ou os quietistas eles não saberiam o que fazer além disso, né? E São Felipe ele dá esse caminho. E também ele também dá uma boa lição, isso assim, uma boa sova também no pessoal da TL, porque ele também mostra o que é verdadeiramente ter uma ação, uma preocupação social, porque ele viveu problemas sociais ali enormes, né? E atuou de forma eficaz naquele problema. Então é um santo que ele martela com marreta esse catolicismo meia pataca brasileiro, né? Tanto meia pataca quanto o puritano, né? Nas duas frentes, né? Ele ataca as duas coisas, escolhendo o caminho do meio, né? Escolhendo o caminho do meio, quer dizer, eu imagino que ele não diria, né, para coisas modernas, né? Que nós vemos até no meio tradicional, né? Essas preocupações postiças, artificiais, né? Esse espírito é muito interessante da gente absorver dele, né? Porque veja, ele viveu no mundo moderno, tá? A Renascença, ela, fora a tecnologia que nós temos hoje, ela tinha todas as características do mundo moderno, né? A crise da igreja, né? A sensualidade da época, né? A cidade corrompida, né, em Roma, né? A prostituição, né? A miséria, os pobres andando pela rua, os meninos de rua, tudo isso tinha na época dele. E veja qual que é a solução dele versus a solução do nosso Estado protetor, né? Tá certo? A solução
de São Felipe, que não é política, não é? Mas tem um aspecto social e político muito grande. Ele não foi um santo que virou a cara para esses problemas. Não, ele atacou os problemas. Ele foi para dentro dos problemas. De tudo isso, né, que eu falei. Ele mostra que a caridade cristã é a forma de resolvermos esses problemas ditos sociais e políticos, né? São problemas humanos, né? Ele não propôs nenhuma teoria política, ele não propôs nenhuma reforma geral dos costumes feitos por um governante, né? Ele trabalhava lá no confessionário, lá com as pessoas, lá com uma a uma das pessoas. Ele pôs a mão na massa, ele se lambuzou na lama, né? Com a pureza dele. Então, tem tudo isso em São Felipe, né? Como todo santo, né? A santidade, ele é uma espécie de infinito, né? Que se nos apresenta, né? É um infinito de soluções para os nossos problemas, né? É uma coisa belíssima. Mais algum comentário? Então, nós estamos então na página, vamos começar a ler a página 37 amanhã, se Deus quiser. Não é? Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.